Quando se trata de pecado, aquilo que eu fui fazendo de errado no decorrer da minha vida é como aquela sujeira, aquele pó que cai dentro de casa, não é? Caiu o pó ali na sua casa, o que você faz? Você dá uma limpadinha, você lava, se for o caso, não é? Você seca e fica bonitinho, sua casa fica jóia, fica um brinco. E todo dia tem que fazer isso, porque todo dia a casa é suja. Só que tem sempre na casa aqueles cantinhos que a gente nunca consegue chegar direito. Chega um momento que pode vir a cheirar mal, pode começar a juntar beijo, e às vezes é necessário chamar uma equipe especializada que é para fazer aquela limpeza, e às vezes usando aqueles produtos mais fortes que o que você usou não foi capaz de limpar. Às vezes é uma porta que você remove, às vezes é alguma coisinha que você tira do lugar, você não imaginava que estava tão sujo, e estava tão sujo que criou uma crosta. E você sozinho agora já não consegue tirar uma tinta que caiu, uma coisa que manchou. No nosso coração algo parecido acontece. Todos os dias, pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, uma camada de poeira, de sujeira, repousa sobre o nosso coração. E com a nossa intimidade com Deus, com a nossa vida de oração, é como se a gente jogasse a água, a gente lavasse, a gente rapasse ali aquilo tudo, jogasse fora e fica limpinho. Mas existem alguns cantos no nosso coração que a nossa simples oração, porque a gente é humano, a nossa oração não alcançou por uma limitação nossa, não de Deus. A gente não conseguiu abrir aquilo ali para Deus na oração como precisava. É preciso um recurso mais poderoso. É preciso algo que seja como aquela cal viva que corrói, que come toda a sujeira, que destrói tudo aquilo que está apodrecido. E o que é isso? O que é esse instrumento tão poderoso para poder consumir dentro de nós essa pedra de pecado, essa crosta que ficou no nosso coração? É a confissão dos pecados. Nosso Senhor, Ele ligou a fé e o batismo ao perdão dos pecados. Nós recebemos de Deus o perdão dos pecados, primeiramente, pela fé e pela graça de sermos batizados. E o batismo, ele é o primeiro e é o principal sacramento do perdão, mas não é o único. No batismo, ele nos une a nosso Senhor Jesus Cristo, morto pelos nossos pecados, mas ressuscitado para a nossa justificação. Por que o batismo ele traz salvação para nós? Porque ele nos une a Jesus, que morreu e ressuscitou. No batismo eu morro com Cristo para com Ele ressuscitar e começar uma vida nova. E no momento em que nós fazemos a nossa primeira profissão de fé e recebemos ali o nosso santo batismo, ou se nós não fazemos essa profissão de fé, porque nós somos crianças, os nossos pais, os nossos padrinhos fazem no nosso lugar, e ali naquela hora nós recebemos a unção que a igreja nos dá, a unção pelo óleo, a água derramada, que nos purifica de todos os nossos pecados. A água é símbolo, o óleo é símbolo, mas é um símbolo que vem acompanhado da graça. É símbolo porque nós precisamos do sinal, mas quem opera aquela mudança na nossa vida é Deus. O que é a água? A água é que nem aquele chumacinho de algodão que você, às vezes, para colocar o remédio na boca da criança, você vai lá, molha o algodão no remédio, vai lá na boquinha da criança e pinga ali. Muita gente já fez isso quando precisava colocar remedinho no ouvido, né? Às vezes não tem um conta-gotas, pega ali o algodãozinho, molha e depois espreme o algodãozinho na orelha da criança. Você vai dizer o quê? Que foi o algodão que curou? Não, não foi o algodão, foi o remédio. Você vai dizer que foi a água que batizou? Não é a água quem batiza, é Deus. Deus é o remédio que cura. Por isso não importa a quantidade de água, importa a quantidade de Espírito Santo. Importa que aquele momento esteja inundado da presença de Deus. A água é um sinal, o óleo é um sinal, mas no momento em que os nossos pais fizeram a profissão de fé no nosso lugar, confessaram que acreditavam em Deus e que renunciavam ao mal, nós fomos purificados. E o perdão que nós recebemos foi tão pleno, foi tão completo,
que não nos restou absolutamente nenhum mal para apagar, nenhuma pena para expiar, mesmo que seja do pecado original ou de qualquer pecado que você tivesse cometido na sua vida. Nada, não sobrou nada. Mas veja, a graça do nosso batismo, ela não livra ninguém de todas as fraquezas humanas da sua natureza. Você foi batizado, não foi? Eu também fui. Mas a nossa fraqueza continuou. E pelo contrário, nós ainda temos que combater aqueles movimentos dentro de nós, que são as inclinações para todo tipo de prazer, e muitas vezes um prazer nocivo para a gente. Está dentro de nós isso? Está. E não cessa de fazer luta contra a gente e de nos arrastar para o mal. Nós temos que lutar contra isso? Claro que nós temos. Mas nesta luta contra o pecado, contra o mal, quem é que consegue ter forças e ficar vigilante o tempo inteiro de maneira que nunca caia? Você consegue? Eu não consigo. Chega no final do dia, a gente vai fazer aquela revisão de consciência. E ali, enquanto a gente pensa, nossa, vai batendo um aperto no coração. Poxa vida, eu pequei naquilo de novo. Como é que eu fui dizer aquelas palavras? Oh meu Deus, como eu magoei esta pessoa. Eu não precisava ter feito aquilo. Aquela conversa foi desnecessária. De onde eu tirei isso? Por que eu fiz o mal que eu fiz? E a gente chega a uma conclusão. Meu Deus, pequei contra o céu e contra ti. Pequei contra o meu irmão também. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas perdoa o meu pecado e devolve a paz ao meu coração. Se, portanto, era necessário que a igreja tivesse o poder de perdoar os pecados, como Jesus deu a ela essa graça, primeiramente pelo batismo, também era necessário que o batismo não fosse o único meio pelo qual a igreja exercesse aquele poder das chaves do reino, que Jesus falou para Pedro e para os outros apóstolos. Eu entrego as chaves, o que vocês ligarem na terra está ligado no céu, o que vocês desligarem na terra está desligado no céu. Qual é esse outro meio? Esse outro meio é o sacramento da confissão. E Deus escolheu que essa autoridade fosse exercida por meio de um sacerdote. Por isso está aqui a palavra para você ler, para você rezar com ela, e diz, depois de dizer, chame os presbíteros, depois diz também, confessai vossos pecados uns aos outros. Porque o presbítero é um de nós. O padre é um de nós. O padre não é um ser extraterrestre. O padre não é um anjo. O padre é uma pessoa humana, saída do seio de uma família. Tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem defeitos, tem pecados. Ninguém melhor do que o padre sabe o que é o pecado. Ele experimenta na própria carne, ele sabe o que você sofre. Também ele que é padre precisa confessar. E tem que confessar com o padre. E tem que viver ali também a humilhação, às vezes a superação da vergonha, para contar para um colega dele, para um irmão de sacerdócio, seus limites, as suas fraquezas. Depois da palavra dizer para nós, procurai, chamai o presbítero, o padre, ela diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, porque é pelo sacramento da penitência que a pessoa pode se reconciliar de novo com Deus e consigo mesma, que ela pode se reconciliar com a igreja, com seus irmãos da fé. Por isso os primeiros padres, eles chamavam com razão o sacramento da penitência de um outro batismo, um batismo laborioso, porque no nosso primeiro batismo a gente só se entrega, não tem trabalho nenhum, mas no sacramento da confissão tem um trabalho do coração. Eu preciso me arrepender, eu preciso mudar a minha vida, e se eu estou arrependido eu preciso reparar o mal que eu fiz. Eu tenho que ter disposição de fazer o contrário do que eu fiz e que está me obrigando agora a confessar. Então, parte de mim também, eu também tenho iniciativa. Por isso que se chama um batismo laborioso. O sacramento da penitência, o sacramento da confissão,
ele é necessário para aquelas pessoas que caíram em pecado depois do batismo. Se você está doente, se está doente na alma, mande chamar o padre da igreja. Ou vá você até a igreja e confesse ali ao sacerdote o seu pecado. E ali você vai receber uma graça que é uma espécie de um renascer, um nascer de novo.